Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Vamos ler o Salmo 65 nessa manhã. Cai essa chuva tão preciosa na nossa cidade, né? A noite choveu, nos alegramos. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu templo santo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Amém, glória a Deus. Mais um salmo de Davi que é uma expressão profunda de louvor, de reconhecimento, de que só o Senhor é digno de toda adoração. No versículo 1 ele diz: a ti, ó Deus, o louvor é devido, e a ti se pagarão os votos. Davi vai reafirmar isso e outros salmistas muitas vezes. Só o Senhor é digno de louvor, de glória, de darmos a Ele a nossa vida, de rendermos a Ele os nossos propósitos e votos. E a razão, ou as razões são muitas, porque só Deus é digno. Mas eu quero destacar no Salmo 65, a providência de Deus. Deus é digno de louvor, porque Deus, Ele tem a sua providência sobre nós. O que é a providência de Deus? É o controle completo sobre todas as coisas. Deus controla todas as coisas, inclusive todo o universo, que o homem não consegue estudar, nem alcançar, nem imaginar. Deus controla todas as coisas. Isso, teologicamente, nós chamamos de providência de Deus. Até na Bíblia tem livros que não aparece o nome Deus, né? O livro de Esther, o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Obadias. Esses 3 livros, o nome de Deus não aparece, mas Deus se manifesta e age em todas essas histórias. Porque Deus está no controle de tudo, em todo o tempo, mesmo quando nós não sentimos, não vemos, não entendemos, não percebemos, Ele está no controle. Deus é um Deus de providência, e por isso só Ele é digno de todo louvor. E o Salmo 65 destaca a providência de Deus, pelo menos em 5 aspectos. A providência de Deus se mostra da forma de que só Deus ouve as nossas orações, só Deus ouve orações. Olha o que diz aí no versículo de número 2: ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Só Deus ouve orações. Às vezes nós falamos das orações que são feitas aos ídolos ou aos demônios, pessoas que oram a todos os tipos de deuses. Estes deuses não respondem, estes deuses não fazem coisa alguma. O que os demônios fazem é agir na legalidade que os homens dão. Então as pessoas que invocam os demônios de alguma maneira estão abrindo porta para que eles ajam, mas até a ação dos demônios tem um limite, porque Deus é o único que responde orações. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve as palavras. Deus não apenas responde orações, amado, Deus às vezes faz mais do que nós pensamos. Efésios 3: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há coisas que nós nem oramos ainda, pensamos e Deus faz mais, porque Deus é o Deus de toda providência. Ele é o único que ouve orações, que responde orações.
Por isso não devemos orar para nenhum outro Deus, ou outro homem, ou outro ser, outra pessoa que morreu, e alguns acreditam que poderiam se comunicar com elas. A Bíblia diz que é impossível a comunicação, e muito menos oração. Só Deus responde oração, e Ele faz em nome de Jesus. Em segundo lugar, a providência de Deus também se manifesta numa verdade que só Ele perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. O texto diz isso aí, não diz? No versículo 2 diz: o Senhor ouve as orações, as pessoas vêm ao Senhor. Versículo 3: por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. O homem não pode perdoar pecados. Nós podemos perdoar pessoas que nos ofendem, mas apagar o pecado, limpar o coração do outro, mudar o coração do outro, às vezes a gente gostaria, mas nós não podemos. Mas Deus perdoa, limpa, apaga, transforma, nos surpreende, moldando as pessoas e a nós mesmos. Ele é o único que perdoa pecado. O perdão de Deus é absoluto, é pleno. Não é um pouco de perdão. Ele não perdoa a prestação. Deus perdoa quando nós nos arrependemos. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele lança nas profundezas do mar. A Bíblia declara isso. Ele esquece dos nossos pecados. Diante de Deus hoje, se eu e você estamos em Cristo Jesus, nós estamos totalmente perdoados, purificados pelo sangue de Jesus. Existe uma natureza em nós pecaminosa, que todos os dias nós precisamos buscar a graça de Deus para que ela seja abatida. Mas, amado, aquele que está em Cristo, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você é novo e é renovado todos os dias, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele perdoa, por isso só Ele é digno, porque a providência de Deus se manifesta na exclusividade de Deus em perdoar pecados. Em terceiro lugar, Deus revela a sua providência nos aproximando dEle. Você sabe por que você busca Deus? Não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você é uma pessoa muito especial, porque Deus olhou para você e falou assim: eu gostei de você, porque você me busca. Não, amado, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. A providência de Deus também se manifesta nos atraindo para perto dEle. Olha no texto como a Bíblia diz isso, no versículo 3, ou melhor no 4, versículo 4 do Salmo 65, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. O que o Senhor está dizendo através desse salmo? Que o aproximar-se dEle é uma obra da graça e misericórdia dEle. Ele nos atrai, várias vezes na Bíblia diz isso. Isaías declara que com cordas de amor Ele nos atraiu, ou outro profeta. O Senhor Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Esse mistério da escolha de Deus não significa que nós não tenhamos um aspecto de responder essa escolha, mas é a graça dele que nos atrai. E olha, a graça de Deus chama a todos para se aproximar dele. Ele chama a todos, e alguns respondem dizendo: eu quero, eu preciso, eu reconheço. E outros decidem endurecer o coração. Isso é uma escolha pessoal. Então, o aproximar-se do Senhor é uma obra da presença dele. Em quarto lugar, a providência de Deus também se manifesta quando Deus é o único que nos satisfaz. A presença de Deus é a única realidade que satisfaz a nossa alma. Versículo 4, Davi diz: ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. É a presença de Deus que traz satisfação, plenitude, esta alegria inexplicável, esta razão de viver, esse motivo maior de existir. A presença de Deus satisfaz a alma. Davi está dizendo: o Senhor nos satisfaz com a tua bondade e nos satisfaz na tua casa. Sabe, amado, como é bom a gente buscar a Deus e perceber que nele nós somos completos.
Nele nós somos satisfeitos. O Senhor Jesus diz que nós deveríamos orar. Ele diz: vocês devem orar para que a alegria de vocês seja completa. Buscar ao Senhor, estar com Ele, vai nos completando cada dia mais, nos surpreendendo a cada dia mais. Eu gosto sempre de dizer isso. Você ama Jesus? E nós afirmamos que sim, mas a cada dia nós vamos amá-lo mais. Ele vai nos surpreendendo mais. Isso não significa que Ele vai satisfazer as nossas ambições, ou todas as nossas curiosidades. Às vezes temos perguntas que não terão respostas, mas a presença dEle, de maneira sobrenatural e inexplicável, nos satisfaz, nos completa. A presença dEle nos preenche totalmente, mesmo sem termos todas as respostas, todos os desejos da nossa alma, mas Ele nos satisfaz. Isso é a providência de Deus. Só o Senhor, só nele nós somos plenos, somos completos. E em quinto e último lugar, a providência de Deus também se manifesta através da criação que Ele mesmo estabeleceu e Ele mesmo sustenta. Toda a criação foi gerada por Deus e é sustentada por Deus. O que é isso senão a providência de Deus? Imagina se um planeta sai 1 centímetro da órbita, se a Terra tem uma pequena alteração na sua rotação, tudo é sacudido, a maior parte é destruído. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder. Ele criou todas as coisas, a vida humana, toda a criação, os animais, tudo está nas mãos do Senhor, é a providência. É interessante que o salmista sai dessa imagem de um Deus que nos satisfaz com a sua casa, com o seu templo, e a partir do versículo 5, ele vai dizendo: com tremendos feitos o Senhor nos responde. O Senhor é o Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. E ele vai falar a partir do verso 6, descrevendo a criação: com a tua força consolidas os montes, cingidos de poder, acalma o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. A descrição aqui é de um Deus que tem o poder e o controle sobre as coisas que mais assustam o ser humano. Até mesmo na televisão, quando nós vemos aquelas imagens de um mar com ressaca, ou de um tsunami, aquelas grandes ondas, isso apavora a qualquer pessoa. Deus tem o controle de todas as coisas, amados. O Deus que controla os mares, que controla os ventos, controla a sua vida, controla a sua circunstância atual, os seus desafios. O Deus que controla todas as coisas é o mesmo que diz lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Providência de Deus, a chuva que cai sobre a terra. Versículo 9, que coisa linda, irmãos: tu visitas a terra e regas, tu a enriqueces grandemente. Deveríamos louvar a Deus por cada chuva, por cada regar de Deus sobre a terra. Os ribeiros de Deus, versículo 9, são abundantes de água. Ele proveu o cereal, porque para isso preparas a terra. Amado, é Deus que traz toda a provisão, que nós nos alimentamos. Por isso deveríamos todos os dias agradecer muito a Deus, o alimento que chega no nosso prato. Ainda que nós hoje numa cultura urbana não percebamos que esses alimentos foram cultivados de maneira tão bonita na terra, tudo isso é bondade de Deus, é providência de Deus. Amém. Deus nos dá o ar, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá saúde. Amém. Deus nos livra de coisas que não vemos, que não sabemos, e o tempo todo Ele está te dando vida. E por que Ele faz tudo isso? Para que o nome dEle seja glorificado através de cada um de nós. Amém. Para que nós demos a Ele a glória que é devida ao seu nome. O Senhor é digno de todo louvor e toda glória, porque Ele é o Deus de toda providência. Vamos agradecê-lo por isso? Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor do universo, o Senhor da história, o Senhor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, o Senhor da nossa vida, o Deus que cuida de nós nos detalhes, o Deus que sabe quantos fios de cabelo temos. O Senhor é Deus de providência. Eu agradeço ao Senhor nessa manhã e oro para que a revelação da providência do Senhor seja cada dia mais, ó Deus, ampliada no nosso entendimento, que nós possamos te adorar pela tua providência, descansar na tua providência, confiar na tua providência, porque o Senhor é Deus que cuida de nós, cuida
das aves, das plantas e muito mais dos teus filhos. Que a revelação da tua providência nos leve a uma vida mais dedicada à oração, nos leve a uma vida mais cheia de gratidão, nos leve a uma vida mais alinhada com o teu propósito, porque o Senhor cuida de nós, para que através da nossa vida, o teu nome seja glorificado. Receba a honra, a glória e o louvor, que só o Senhor é digno nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.